Salve, pessoal! Então, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da parte correspondente ao capítulo 4 do Norberto Bobbio, tá? E eu quero esclarecer algumas questões que surgem aqui nas teorias que ele está trabalhando, que ele está elaborando. E esse texto aqui, esse tema aqui, eu gostaria lógico, eu vou tentar ser objetivo, mas eu gostaria de detalhar em especial, até porque nós tivemos bastante questão, né, muitas perguntas com relação ao que nós fizemos de levantamento desse texto, né? Tem bastante gente perguntando a respeito do que significa essas qualidades ou características imperativas, bastante gente perguntando a respeito do que significa essa leitura, né? E nós temos algumas questões que vão emergir daqui, que vão ser fundamentais para a gente entender a separação entre os âmbitos social, moral e jurídico, que nós vamos trabalhar ali no próximo vídeo, nos capítulos 5 e 6 do Bobbio, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente aqui é o seguinte: existe nesse momento um vínculo mais peculiar do Bobbio com teorias que ele está criando. Ele está fazendo as classificações dele aqui, ele está criando classificações próprias, elas são muito bem fundamentadas, né? Elas não são soltas, não vêm a troco de nada. Eu, pessoalmente, tendo a adotar outras, mas para a teoria da norma jurídica, essas classificações são excelentes, porque elas conseguem antever, elas conseguem entender qual é a mudança de paradigma que existe na leitura da própria norma jurídica. Então, a gente não está falando aqui especificamente de um avanço teórico que vai falar só sobre a transformação da teoria do direito, mas nós estamos falando sobre padrões ou paradigmas da teoria da norma. Então, cuidar com isso, tá? Veja que vocês têm, dentro desse contexto específico, uma continuação do que nós vimos lá no último vídeo, na última sessão. Tá? O que nós vimos lá de tão importante, tão interessante, tão marcante? Primeiro, nós vimos na sessão anterior o início daquilo que nós chamamos de teoria da norma, falamos sobre o conceito de proposição, sobre atribuições linguísticas. Também tem dúvidas sobre isso, eu não esqueci, eu vou resolver isso para vocês na revisão e vou atender individualmente, tá? Já na sequência. Mas vejam que vocês têm dentro desse contexto específico uma progressão, e essa progressão nos levou no final da sessão passada, no final do vídeo passado, a discutir muito rapidamente, muito rasamente os imperativos categóricos, hipotéticos e persuasivos do Kant. E esses imperativos eles trazem para nós um elemento super importante, porque eles são fundacionais de uma nova leitura das teorias da norma. Basicamente, nós começamos a entender que a teoria da norma precisa ser revista à luz desse desenho kantiano. Eu já vou explicar melhor como todo esse desenho acontece na história da intelectualidade. Eu só queria que vocês entendessem num primeiro momento o seguinte, né? O Kant ele é uma figura marcante para vários aspectos da produção do pensamento e da produção filosófica, né? O Kant ele foi o cara que deu cientificidade à produção do pensamento filosófico em muita medida, ele foi um questionador profundo das fissuras e dos defeitos do racionalismo, já falei isso para vocês, e no que diz respeito especificamente aos elementos morais e jurídicos, ele tem uma força, ele representa uma figura fundacional. Por quê? Porque ele cria uma divisão que faz com que tudo que veio antes dele passe a ser considerado um modelo determinado de leitura moral e ética. Ele mesmo, então a gente tem no começo lá aquilo que a gente chama de ética da virtude, né? E essa ética da virtude ela vai basicamente funcionar até a modernidade, e quando o Kant se estabelece e constrói esse novo modelo moral, ele começa a repensar muitos dos parâmetros específicos também do plano ético. Agora antes a gente tinha uma ética da virtude, uma moralidade cidadã, agora a gente passa a ter uma moralidade muito mais voltada para o dispositivo deôntico, ou seja, para a regra e para a determinação do dever por conta do Kant. Lógico que isso acaba sendo superado. Se vocês pegarem lá o Crepúsculo do Dever, né, um texto bastante interessante do desconstrucionismo francês, ele vai falar sobre esses estágios, né? Vai falar sobre uma moralidade de cunho religioso, uma moralidade de cunho de elevação da alma, virtude, de pecado, depois vai falar sobre essa questão do dever, e aí eventualmente vai falar sobre essa fase, essa terceira ou quarta fase, a depender do olhar, chamada de Crepúsculo do Dever, em que existe uma decadência dessa visão regulamentar, deôntica, e essa decadência faz com que nós passemos a ter uma moralidade que o autor chama de prêt-à-porter, ou seja, uma moralidade que é para você vai lá, escolhe, pega e vai fazer uso dela. A moralidade se torna fragmentária, rapsódica. Isso nós vamos deixar lá para frente, porque vai envolver as novas teorias do direito, a pós-modernidade e a teoria do direito. Agora, o que eu quero frisar na realidade é como a gente vê a formação dessas estruturas de dever dentro da constituição específica do ordenamento jurídico. E nós temos um leque, uma coleção muito ampla de elementos que vão ser importantes aqui para nós. Primeiro, nós devemos levar em consideração que essa ideia, essa tese dos imperativos, ela está sendo nutrida e alimentada não só pelo Kant, mas por todo um ciclo de produções filosóficas e teóricas que vocês vão ver lá em Pensamento
filosófico no segundo semestre, mas que ao mesmo tempo fazem com que exista um diálogo intenso desses pensadores. Nós estamos falando mais especificamente da modernidade filosófica entre os germânicos, né? E essa moralidade filosófica ela tem uma história bastante interessante que eu não vou aqui delinear inteira. Basta vocês saberem agora que a construção do pensamento depois do século XVI, dos séculos XVI e XVII, ela sofre entre os povos germânicos uma bifurcação muito clara. De um lado, vocês vão ter um pensamento mais profundamente racional, mais profundamente matemático, representado sobretudo por Leibniz e por Wolff, né? E esses dois vão ser os dois grandes representantes desse universo. Do outro lado, vocês passam a ter um pensamento de fundo mais religioso, profundamente influenciado por uma releitura espinosista, né? Então vai se beber da fonte do Spinoza no oeste da Europa, né? Na Europa Ocidental, e vai se levar isso para território germânico, e ali nós vamos ter a construção de uma leitura, de uma reelaboração mais religiosa do pensamento. Essa é representada por um cara, entre outros, chamado Christian Thomasius. Os dois, Leibniz e Thomasius, vocês veem ali na produção textual que está colocada pelo Bobbio. O Bobbio já inaugura esse capítulo falando desses dois caras, né? E aí falando de questões mais específicas que dizem respeito à formação de imperativos positivos e negativos e a discordância que existe entre eles nesse sentido. O Thomasius, inclusive, nesse sentido, ele tem uma leitura mais profunda no que diz respeito à formulação da construção das normas jurídicas, né? E aí a gente vai ver lá pelas tantas, né, o que significa nesse sentido toda essa leitura, toda essa construção, tá bom? Bem, mas deixa isso de lado por enquanto, a única coisa que eu quero frisar nesse início é o seguinte, que Leibniz, Thomasius, toda essa coleção de autores, né, diz respeito mais especificamente a um momento, a uma fase da produção do pensamento germânico que vai capacitar, vai servir de estupim para movimentos posteriores. E essa disputa entre o pensamento religioso e o racionalismo germânico, que é profundamente matemático, elas vão desembocar em algumas leituras interessantes lá na frente. Elas vão sendo resolvidas aos poucos por pensadores posteriores. Então, Jacobi vão sendo resolvidas por pensadores que vão relendo esses movimentos e se vinculando ou se aliando a essa ou aquela tendência, até que chega uma figura definitiva que resolve essa disputa através de uma revisão profunda do racionalismo e da fundação de um movimento autônomo chamado criticismo. Essa figura é o Kant. Então o Kant é um produto de toda essa pulverização e todo esse choque de discussão, debate do pensamento, e o Kant é o cara que vem coroar a leitura desses processos de pensamento, tá? Veja, na primeira parte ali do texto, o Bobbio ele vai se vincular mais profundamente a essa leitura dos imperativos positivos e negativos, né? E ele vai dizer para nós o seguinte, olha, o imperativo ele pode aparecer sob duas formas, e é isso que está sendo discutido ali pelas diversas linhas de pensamento a respeito do direito, né? Então ele vai pegar primeiro a linha de pensamento que determina que imperativos podem ser imperativos positivos ou negativos, alertando que imperativos positivos determinam aquilo que deve ser feito e os negativos aquilo que não pode ser feito, né? Por que ele está preocupado com essa construção? É ela que vai oferecer operadores modais para a formação de uma lógica jurídica mais para frente. E ele começa a enxergar ali a formação, a semente desses operadores. Isso significa para nós que a primeira toada, o primeiro movimento do direito cai dentro de um tipo, de uma família de teorias que ele vai chamar de teorias imperativistas. As teorias imperativistas, elas acreditam que todo o desenho, toda a estrutura do direito deriva, na realidade, da imposição de imperativos dentro da estrutura jurídica. Aí vocês vão me perguntar, mas Rafa, você falou na sessão passada, lá no vídeo passado, que a questão dos imperativos era uma questão eminentemente moral. E agora você está falando para nós aqui que tem imperativo no direito também? Sim, porque o imperativo tem estruturas próprias, ele tem um desenho proposicional próprio, que era o que a gente estava vendo nas sessões anteriores, né? O imperativo ele tem esse gatilho. Eu falei para vocês que existem diferenças entre imperativos, entre comandos, por exemplo, né? Entre ordens. Vamos separar comando e ordem agora, porque o Bob vai ler essa diferença da mesma forma, só que ele vai atacar por um outro ângulo. O imperativo ele tem uma estrutura própria, mas ele determina uma conduta, seja obrigando a fazer, seja proibindo de fazer. E aqui nós já temos dois modais, tá? Obrigação e proibição.
Ele vai dizer assim, olha, para alguns autores, né, principalmente ali de determinado período dos séculos XVI, XVII, talvez até XVIII ali do germanismo, muitas vezes nós vamos ter um desenho, um traço geral, um lineamento geral que diz respeito, que insinua a ideia de que nós só podemos ter imperativos positivos e negativos. E mais especificamente, ele adota uma teoria que estabelece a diferença entre imperativos morais e jurídicos, determinando que imperativos morais são afirmativos e imperativos jurídicos negativos. Veja que existe aqui ainda uma tradição específica, porque se o imperativo moral é positivo, então faça as coisas, por exemplo, faça aquilo que você acredita que os outros devem fazer para você, faça aos outros como você quer a você mesmo, por exemplo, né, a regra de ouro. Isso determina, de certa maneira, que essa leitura, essa troca, ela é uma troca para o crescimento individual e coletivo. Então percebam que ele ainda tá, essa moralidade ela ainda está cinzelada e ainda revisita, em certa medida, o conjunto de intencionalidades éticas da virtude. O que significa virtude? Né? Virtude vem justamente do termo virtu. Né? Virtu significa a versão virtu, né? Ou virtude, né? Nesse sentido, significa o lugar, o espaço, o ponto mais elevado de algo. Então, virtu, virtus, né? Significa, nesse sentido, a versão mais elevada, mais nobre, mais cinzelada, mais bela de um indivíduo, de um ser humano, ou do seu comportamento, ou de uma sociedade, ou seja lá do que for. Então a moralidade nesse sentido ela é positiva, ela é afirmativa, porque ela está cinzelando a pessoa para ela agir de formas cada vez melhores. E no caso do direito ela é negativa porque ela passa justamente ao terreno do indivíduo que esqueceu a moralidade, que agora está mergulhado em situações que têm que ser refreadas. Então o direito vem e proíbe. Né? Ele vai colocar uma racionalidade que ele bebe justamente no Leibniz para dizer o seguinte, olha, não é bem assim que funciona, já que a grande questão que existe é o primado da justiça. E se o direito olha para o primado da justiça, é evidente que ele não pode ser só a força negadora que determina o refreamento de situações que serão declaradas pela pessoa que as sofre como injustas. O que isso significa na formação desses modelos? Significa que o pensamento leibniziano ele não é capaz de admitir que o direito não possa ter imperativos positivos, que o direito não tem em mente uma versão mais elevada ou versões mais elevadas dos indivíduos ou das comunidades. Ao contrário, na verdade, o direito faz isso o tempo todo. Tanto ele vai dizer assim, quando uma pessoa é injustiçada, ela alega a injustiça e procura o justo. É óbvio que o justo vai fazer com que exista, mesmo como reflexo dessa negação, uma afirmação imperativa em dizer, se você fez dessa forma, está errado. Se invadiu minha propriedade, está errado. Deveria ter respeitado. Se atacou minha vida, está errado. Deveria ter respeitado. Então, a norma que proíbe, por exemplo, atacar a vida de outro cidadão, você não deve atacar a vida de outra pessoa, ela também presume que você deve respeitar a vida dessa outra pessoa. Tá? O Bobbio está colocando aqui já uma semente, ele está plantando uma semente do que ele entende ser uma teoria conjugada entre teoria da norma e teoria do ordenamento. Ele está basicamente dizendo que uma norma nunca vem isolada. É impossível que ela venha isolada. A própria lógica que permeia as normas jurídicas vai fazer com que uma norma possa assumir vários outros modelos, desenhos, fisionomias, com que ela possa ser cinzelada e reconduzida estruturalmente, de modo a ter um alcance muito maior nesse sentido. Tá? Então, ali a gente já tem como se fosse uma espécie de sistema normativo se formando, uma espécie de ordenamento rudimentar se formando. Tá? Veja, então, que ele coloca essa primeira hipótese para dizer isso aqui é a base de uma teoria imperativista. Né? Dizer que o direito assume traços imperativos, ou seja, ele assume traços impositores de uma conduta determinada ou negadores de uma conduta determinada. Isso é a teoria imperativista dentro da teoria da norma. Pronto. Tá? Agora, o que ele vai dizer? Ele vai retomar um autor que me é muito caro, um autor do realismo escandinavo, o Oliver Crona, e ele vai dizer assim, olha, o Oliver Crona, quando ele vai falar sobre esse tema, ele tenta superar as dificuldades visíveis nas relações anteriores ali do estudo do germanismo, e para fazer isso ele vai dizer o seguinte para nós, olha, na verdade, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, porque em muitas ocasiões, questões não jurídicas vão oferecer relações interpessoais, intersubjetivas. Comandos, por exemplo, são determinados desde uma pessoa para uma outra pessoa, ao passo que imperativos têm uma característica mais abstrata e são resultantes de determinadas qualidades racionais. Por isso, os imperativos têm uma característica muito mais impessoal. Né? E ele ainda vai visitar ali, quando o Bobbio fala do Oliver Crona, ele vai dizer que o Oliver Crona tem estágios de esclarecimento disso dentro da teoria dele. Né? Por que primeiro nós vamos visitar a cadeia imperativa? Tem duas grandes razões. Né? A primeira dessas grandes razões é que o imperativo ele não é como comando, ele não
está apontando para o fulano e para o ciclano. Essa diferença eu falei para vocês lá na sessão presencial, em algumas das turmas, e aqui eu estou planificando a nossa discussão, né? Então não é o Rafael dando o comando para, sei lá, para alguém aí, para um sujeito B, ou um sujeito A dando o comando para o Rafael que passa a ser o sujeito B. Isso é literalmente comando. Tá? Ele tem o emissor definido e o receptor definido. No caso do imperativo, não. No caso do imperativo, o emissor ele é, na realidade, toda uma estrutura procedimental, como nos diz o Bobbio. Existe lá, por exemplo, para a determinação de uma norma jurídica, um parlamento. Esse parlamento tem um procedimento para aprovar essa norma, ela vai ser sancionada. Se é, por exemplo, se não é um parlamento, mas um congresso, pode ter lá um presidente que vai dar a sanção, e daí tem um diálogo. Se é um sistema bicameral, as câmaras, então, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado, no nosso caso, vão ter que aprovar muitas vezes essas normas em sessões distintas, né? Então você tem todo um procedimento. Isso não é um comando puro e simples. Existe uma racionalidade que o constrói, na realidade, que constrói esse dispositivo. Daí o fato dele ser um imperativo. Né? Então ele aparece com uma qualidade imperativa, racional e abstrata. O problema é que essa primeira explicação ela dança. Tinha falado para vocês que existiam duas frentes aí do imperativo. Essa é a primeira, né? A racionalidade abstrata. O segundo jeito de você encarar, que é quando o Olive Crona vai tentar especializar o argumento dele, é justamente quando você encara a situação, a questão do imperativo e começa a entender que existem atributos impessoais para esse imperativo. Ele vai dizer assim, olha, graus de abstração são uma coisa muito difícil, e o óbice que aparece para ele é que muitas vezes comandos também serão abstratos. Eu posso dizer alguém faça tal coisa, ou eu posso dar um comando muito aberto, pode aparecer um comando que seja dado, por exemplo, numa cadeia, numa empresa, assim, ó, a ordem que nós recebemos é tal, né? É para agir dessa forma, é para não deixar equipamento solto sobre a mesa, é para limpar os fones quando terminar de usar, sei lá. Né? Esses comandos eles também têm certo nível de abstração. Abstração e concretude são níveis horrorosos, são estruturas horrorosas para se diferenciar as coisas, porque elas são cadeias relativas. O abstrato é abstrato em relação a algo, o concreto é mais concreto em relação a algo, né, na mais das vezes. Então, assim, pelo menos como operador, isso é uma discussão para pensamento filosófico também, é uma discussão longa pra caramba, tá? Mas esse é o pressuposto que fere, digamos assim, frontalmente a teoria do Olive Crona. E o pensamento do Olive Crona, nesse sentido, ele precisa ser sofisticado. O que ele faz? Ele começa a mostrar que o imperativo tem qualidades impessoais. Como assim qualidades impessoais? Né? O imperativo, não importando se ele é mais ou menos abstrato, né, ele de alguma maneira ele pode ser colocado, ele vai ser posicionado na mentalidade do Olive Crona sem que você coloque sujeitos claramente definidos, pessoas claramente definidas a receberem comando. Tá? O problema que o Bobbio suscita aqui é o seguinte, eu posso, pelo sentido lógico, fazer normas que não sejam impessoais. Eu posso fazer uma norma para fulano, ciclano ou beltrano. É raro, mas eu faço. Tá? Se eu boto um decreto dizendo, por exemplo, quero que o salário de fulano de tal seja corrigido adequadamente segundo, as alíquotas determinadas ou coisa que o valha, eu quero que fulano, ciclano e beltrano sejam empossados em um cargo, isso são normas de caráter pessoal, mas são normas. Não deixaram de ser normas. Né? São comandos. Não, eles têm estrutura normativa porque vem na forma de decreto. Percebem? Então existem problemas, existem dilemas que começam a emergir, começam a aparecer dentro desse contexto. E aí o Bobbio vai falar assim, olha, tá bom, a gente foi até um pedaço, a gente conseguiu entender o que significa uma teoria imperativista em sentido próprio, só que a gente precisa dar mais alguns passos para poder entender o que esse imperativismo significa. E isso é o mais interessante, porque aí ele vai retomar um autor italiano chamado Ravai e vai dizer assim, o Ravai ele tenta resolver esse problema, mostrando que a estrutura do imperativo ela é diferente da estrutura do comando, não por ser mais abstrata, não por ser impessoal, mas porque ela é desenhada proposicionalmente de uma forma diferente. Enquanto o comando é, por exemplo, largue-se grampo, né? Isso é um comando. O imperativo não, o imperativo determina, por exemplo, que não se pode fazer uso de grampos durante a aula. Por mais absurdo que seja, que eu estou com o grampo da gaiola das minhas calopsitas aqui na mão, por isso que eu estou usando o grampo. Né? Ou é proibido, para ter uma norma mais natural, uma coisa que faça mais sentido, é proibido o uso de celular durante a aula. Isso é um imperativo. Ele vai dizer, tá, mas e o que acontece na questão do imperativo? É preciso compreender que um imperativo ele não envolve apenas a sua conduta. Se você diz para o Rafael, é proibido o uso de celular durante a aula, e o Rafael fala, tá, e o que acontece comigo se eu usar o celular? Olha, Rafael, nada.
Acabou, a eficácia da norma desapareceu, como eu já comentei com vocês. Ele vai dizer, para toda vez que eu crio um imperativo, eu tenho que levar em consideração que eu tenho, em primeiro lugar, uma finalidade com esse imperativo. E essa finalidade me permite construir esse instrumento estabelecendo uma determinada conduta que não segue a vontade de alguém como o comando segue. Largue esse grampo, Rafael. Por quê? Porque está me irritando, pô, você ficar mexendo nesse grampo enquanto fala. Pronto, larguei, né? É proibido o uso de celular durante a aula. Por quê? Para que você preste atenção, Rafael, para que você não perca a concentração. Percebam que é diferente, porque me irrita de você vai perder a atenção. Existe aqui uma finalidade, e essa finalidade ela é definidora da racionalidade que leva a construir o imperativo de uma certa forma. Né? O exemplo padrão que o pessoal pega do Hart, né? Você chega na porta de um parque, por exemplo, e diz lá, é proibida a entrada de cães sem coleira. Né? Ou é proibida a entrada de cães. Né? Significa que eu posso entrar no parque com um urso? Claro que não, né? Mas se eu for com um cão-guia, significa que eu posso entrar com um cão-guia? Claro que sim, porque a finalidade dessa norma produzida, desse imperativo, ela estabelece que eu não quero animais que possam gerar perigo para outras pessoas. Mas se é necessário levar, porque é um cão-guia, por exemplo, é claro que isso entra num espaço excepcional. Se é um urso não é um cão. Pela literalidade da norma ou do imperativo, claro que eu poderia entrar, porque é um urso. Só que tem uma coisa, o urso é mais perigoso que o cão. Então é lógico que ele também está incluído na restrição. Ah, e se eu quiser entrar com um peixinho dourado no aquário? Isso não faz a menor diferença, o peixe não vai fazer sujeira, não vai ameaçar ninguém, espera-se pelo menos, né, que um peixe dourado não ameace ninguém. Então é isso. Né? Percebem o jogo? Percebem o desenho? Há uma finalidade para o imperativo. E essa finalidade que o Havai enxerga vai construir a sua lógica. Não só isso, mas também um imperativo que constrói essa finalidade vai buscar instrumentos necessários para a sua confecção, para a sua realização. E a realização do imperativo passa a ser, nesse sentido, determinada pela existência de uma sanção, que o Bobbio vai chamar aqui na esteira do seu Hans Kelsen de norma secundária. Norma secundária. Por que norma secundária? Veja, uma norma primária é uma norma que determina uma conduta e é imediatamente aplicada à vida cotidiana. Não é possível usar celular durante a aula, Rafael. Isso é uma norma primária. Tá, e se eu usar o celular? Se você usar o celular, eu tenho o direito de confiscá-lo e eu tenho o direito de suspendê-lo das atividades, Rafael. Eu tenho a prerrogativa, aliás, o poder para fazer isso. O que isso significa? Proibido usar o celular? Regra ou norma primária. As sanções, confisco e suspensão de atividades, secundária. Tá? Na mentalidade kelseniana, que é a que o Bobbio está seguindo, uma norma secundária ela aparece dentro dessa arquitetura do imperativo. O imperativo é, na cabeça do Havá e pelo empréstimo que o Bobbio faz na cabeça do Bobbio, em certa medida, um condicional. Por isso que eu falei tanto nas sessões dessa semana sobre lógica dos condicionais. Né? Então, o que significa isso? Quando eu digo é proibido o uso de celular sob pena de confisco e suspensão de atividades, eu quero dizer, né? Um indivíduo será suspenso de atividades, né? Ou antes, deixa eu colocar a ordem exata. Né? Se usar celular na aula, então poderá ter celular confiscado e ser suspenso das atividades. Se então. Essa estrutura é a estrutura lógica de um condicional. Fechou? Esse desenho, essa estrutura, esse desenho condicional estabelece que o se é a regra primária, a norma primária. O então estabelece a norma secundária. Perceberam? O que a norma secundária faz então? A norma secundária ela vem e dá calço para a norma primária funcionar. A norma primária se aplica sobre a vida cotidiana, a norma secundária ela é aquilo que vai garantir que a norma primária seja respeitada. A norma secundária ela não ataca diretamente os indivíduos. Ah, mas a sanção acessa diretamente os indivíduos, Rafael. Sim, só que tem uma coisa, essa sanção ela tem que ser aplicada por uma autoridade pública que julgue e que estabeleça adequado aplicá-la. Percebem? Então a autoridade pública, na realidade, é que está sendo a receptora direta dessa norma. A indireta é o indivíduo que sofre a sanção, mas a direta é aquele que tem que aplicar a sanção. É como se eu dissesse, olha, se eu estivesse falando com um juiz, se usar celular na aula, então você aplica suspensão e confisca o celular. Percebeu? Você vai lá e faz isso. Então, uma é um comando para o Rafael. Rafael, não use celular na aula.
A outra, ó, e aí vem o aviso, se você usar, vai vir uma autoridade e eu vou ordenar essa autoridade que tire o teu celular e que te suspenda das atividades. Então, uma é ordem para o Rafael, a outra é a ordem para a autoridade aplicar uma determinada sanção sobre o Rafael. Perceberam? Para simplificar, norma primária é conduta, norma secundária é sanção, como diria o Kelsen. Tá bom? Já vou voltar nessa questão de estatismo e coativismo. Tá? Mas assim, esse condicional, ele já está aqui, o Raval não vai enfatizar tanto essa questão de norma primária e secundária, por isso que essa questão aparece em estatismo e coativismo, que está embaixo. Né? Mas ele usa essa ideia do condicional, ele vai dizer o imperativo ele é condicional. Né? Se eu voltar para a estrutura anterior de imperativos positivos e negativos, eu posso inclusive reaplicar a questão dizendo, olha, tem certas condutas que eu quero e para atingi-las devo agir dessa forma. Né? Tem certos objetivos que eu quero e quero atingi-los agindo dessa forma. Tem outros que eu não quero que aconteça e por isso eu devo me abster de agir de certas formas. Tá? Essa finalidade ela constrói aquilo que o Raval vai chamar de normas técnicas. Ele vai dizer que no direito o que nós temos a rigor são normas técnicas. Condições que são colocadas de modo que eu tenha a capacitação das condutas dos meus cidadãos para atingir determinados objetivos. Né? O Bobbio ele vai salpicar com o estatismo e coativismo essas questões, mostrando em primeiro lugar que o imperativismo é um parente muito próximo deles. Tá? E em segundo lugar, que existe uma preocupação premente nessas teorias em tentar entender como é que uma norma vai ser efetivamente respeitada. Porque se eu só coloco o condicional, se eu só monto o imperativo sem trazer consequências, como eu disse agora há pouco, ninguém respeita. Então o estatismo e o coativismo são duas linhas que vão dizer assim, eu preciso que uma autoridade venha e coloque uma força restritiva ou de estímulo para que o indivíduo obedeça. 2, que o indivíduo sofra em determinado momento, ou venha a sofrer em determinado momento, atos coercitivos, o coativismo aqui é complicado como termo, tá? Mas atos coercitivos que determinem que ele vai cumprir essa norma de qualquer jeito. E aí o condicional acaba sendo reestruturado em norma primária e norma secundária. O Bobbio vai mais além ainda, ele vai dizer assim, não é só isso, mas é também o caso entender que uma autoridade pública pode, de repente, descuidar da aplicação da norma. E quando isso acontece, quando a autoridade pública tem esse descuido, tem esse deslize, ela automaticamente se desvincula dos seus deveres e ela própria precisa sofrer uma sanção. Então, por exemplo, se um juiz vai lá e não aplica uma norma determinada, né, que vai dizer, por exemplo, ele não aplicou adequadamente a sanção sei lá, por exemplo, ele não aplicou adequadamente uma punição no caso de um latrocínio. Tá? Então existem forças correcionais da sentença, sobe para o tribunal manda reformar a sentença. Ele dá uma nova ordem. Então existem outras regras que são chamadas aí pelo Bobbio de terciárias e que vão dizer assim, olha, no caso de descumprimento da correta aplicação da norma secundária, a norma terciária aplica uma força correcional e eventualmente até uma sanção para a autoridade que não aplicou direito. Né? Se, por exemplo, uma autoridade joga o princípio da legalidade para o alto em determinada situação. Então, eu não vou respeitar a lei, não quero saber. Tinha que indenizar nesse caso, como eu já contei um casinho aí para vocês, né? Tinha que indenizar nesse caso, mas não quero, não vai indenizar e acabou-se. Tá? A parte que não foi indenizada pede ajuda do tribunal, o tribunal fala, tem que indenizar nesse caso. Houve dano moral, por exemplo, a parte deve ser indenizada, você vai corrigir. E se eu descobrir que você fez isso de má fé e não por uma questão de um desentendimento ou de uma interpretação técnica diferente, eu também vou te responsabilizar por isso. Também vou advertir você, talvez até suspendê-lo ou exonerá-lo do seu cargo por conta disso. Né? Aí existem estruturas próprias, né? Cada sistema vai ter suas leis e assim por diante. Tá? Mas isso são regras terciárias. Beleza? Só mais uma coisinha aqui, né? Por que estatismo e coativismo estão na mesma linha? Né? O estatismo ele frisa, ele intensifica a ideia de que o Estado determina comandos. Né? Agora de tarde, inclusive, eu recebi uma questão sobre isso, perguntando assim, tá, mas daí então a questão da teoria imperativista, o imperativo é que o Estado põe a norma, que o Estado determine a lei, de uma certa visão do imperativismo, que é esse imperativismo estatista, sim. Então o Estado vai lá, ele põe a lei e é isso. Né? Isso é responsabilidade do Estado, ele é a autoridade que garante, é a autoridade que põe, é a autoridade que reforça. Por outro lado, o coativismo está mais preocupado em determinar a possibilidade de uma sanção e de imposição de determinadas atitudes ou atribuições, desde uma autoridade pública para o correto cumprimento da norma. Então, são perfis, posturas diferentes, mas intimamente dependentes do imperativismo. Tá?
basicamente são maneiras da gente enxergar como esse imperativismo se escora, como ele se sustenta. Ou tem que obedecer porque o Estado pôs, ou tem que obedecer porque a condição determina e há uma sanção caso você não obedeça. Né? Note-se ainda que, se eu vejo a questão pela perspectiva coativista, só para falar da questão terminológica, né, coativismo, né, o termo coativo, coativismo, ele vai coator, né, ele leva mais em consideração a raiz da palavra coação. Coação é uso de força de forma ilícita para obter determinados resultados, então é com abuso de poder, com abuso de direito, né, ou sem direito nenhum, sem poder nenhum mesmo. Né. Isso é coação. Coerção é o uso lícito de força, de mecanismos de força e de poder para obter uma resposta dentro dos limites do direito, da licitude, da discricionariedade da autoridade. Então, cuidar com isso só. Por isso eu não gosto muito desse termo coativismo, mas vá lá. Né? Veja, o coativismo, na realidade, ele insinua a ideia de que o direito está intimamente ligado à violência, o que não deixa de ser verdade, a gente vai ver nas teorias desconstrucionistas mais para frente, tá bom? E aí nós temos as chamadas teorias mistas que ele vai colocar. As mistas, elas pegam os imperativismos e misturam com os chamados permissivismos. Né? Só que para explicar as teorias mistas, o Bob é inteligente, ele vai lá para o outro lado e pega aquilo que ele chama de permissivismo exclusivo, né? Que é o permissivismo puro. O permissivismo puro, ele vai dizer assim: em momento nenhum eu posso admitir a ideia de imperativismos no direito. O direito ele não emprega normas que estabeleçam ou determinem condutas. E aí, nessa teoria, o que se tem em termos de exploração mais fundamental é o seguinte: todo tipo de norma moral, essa sim vai impor condutas. Né? Ali você tem uma imposição de condutas. No direito, não. No direito, o que você tem é um desenho que vai determinar, vai delimitar o campo de ação de um indivíduo. Então não é tanto proibir ou obrigar, é mais permitir ou facultar. São esses os tratamentos dados. E aí a gente vai dizer assim, olha, o comando moral, esse sim é impositivo. Quando o direito entra em jogo, o que ele está fazendo na realidade é modular, modificar, modalizar o trabalho do comando moral de modo a entender até que ponto você pode agir. Então o que o direito faz a rigor enquanto totalidade de norma não é impor condutas, mas estabelecer a livre, maleável e fluente estruturação das condutas. Percebem? Então é um olhar diferente. Agora eu não estou mais impondo, não estou mais te proibindo de fazer ou te permitindo fazer. Eu estou te dizendo apenas, através de conectores que podem parecer proibições ou obrigações, eu estou simplesmente dizendo que até onde você pode ir. Né? Veja que são mentalidades diferentes, elas não são mentalidades delimitadoras, exclusivistas. Né? Nesse sentido, o permissivismo ele é muito mais maleável. Tá? Então, assim, o que ele vai dizer para nós nesse sentido é que não existe, portanto, num primeiro momento, essa leitura conciliatória. Um permissivismo, por exemplo, se você pegar uma norma que diz lá, por exemplo, mas é proibido você avançar na propriedade do outro, entrar na propriedade do outro sem você ter a permissão dessa pessoa. Veja que se você olhar a estrutura, o desenho como um todo e desmontar, jogar fora a ideia estruturante na linguagem de imperativo, você pode dizer assim, bem, não é que eu sou proibido de entrar no âmbito da propriedade do outro, eu posso fazer o que eu quiser menos aquilo. É como se aquela regra determinasse uma exceção a todas as liberdades que eu tenho. E ainda dissesse, se a pessoa te autorizar, está tudo bem. As liberdades que você tem de circular por outras áreas que não são propriedades dos outros, elas ganham continuidade e se sobrepõem ali também, não tem problema nenhum. Por isso surge esse permissivismo exclusivo. Né? O Bob ele é muito rápido ao dizer assim, olha, não é bem assim que funciona. Né? Se a gente revisitar inclusive as próprias hipóteses anteriores, tentando enxergar que cada grupo, cada conjunto normativo tem suas próprias finalidades, tem coisas que vão ser imposições sim, não adianta, tem condutas que vão ser impostas. Né? Inclusive quando ele vai falar sobre o permissivismo parcial, ele vai dizer assim, ó, perceba, por exemplo, que certas normas são categóricas. Eu posso inclusive dizer, olha, é proibido entrar na propriedade do outro, eu não preciso interpretar como permissão. É difícil interpretar como permissão. Ao contrário, eu deveria interpretar na realidade como uma proibição estrita. Né? E aí sim interpretar dentro dessa proibição estrita a ideia de que a autorização me permite entrar como uma exceção. Tá? Cara, isso aqui, assim, desculpa eu insistir nesse ponto, galera, mas isso aqui casa muito bem com o que nós vimos na sessão em sala de aula nessa semana. Eu insisti com vocês, por exemplo, que entre características descritivas e características imperativas existia uma maleabilidade e eu poderia, de alguma maneira, ler certas normas de um jeito ou de outro.
Tá? Porque o que acontece aí? Depende da mentalidade que eu estou aplicando sobre o que está escrito. Tá? Hoje ainda um colega levantou uma lebre muito boa, ele falou assim, mas isso não é muito preciosismo linguístico? É muito preciosismo linguístico. O problema é que tudo que nós temos é a linguagem, e por isso ou nós nos escoramos na filosofia da linguagem, nas tensões linguísticas, ou nós não conseguimos entender qual é a finalidade, qual é o desenho, qual é a perspectiva de um sistema, de um ordenamento ou de um pedacinho do ordenamento. Percebe a jogada? Aqui eu posso ler das duas formas. Eu posso ler essa norma como algo que tem características imperativas ou como algo que tem características permissivas. O Bobbio faz uma escolha ao dizer: eu vejo características imperativas como outros tantos pensadores viram. Eu vejo. Mas por que ele diz eu vejo? Porque ele entende que o que está ao redor dessa construção exige o estabelecimento de parâmetros universais de comportamento e de parâmetros que estabelecem exceções. Tanto que ele vai lá pelas tantas solicitar a ideia de uma transição entre aquilo que ele chama de estado de natureza e a sociedade civil. Por que ele faz isso? Porque se você for beber dessa fonte e entender que o estado de natureza te dá certas premissas, certos pressupostos, tem coisas que vão aparecer na regra e que vão aparecer como proibições e só podem ser entendidas como excepcionais. Se eu, por exemplo, proíbo, se eu, por exemplo, veto a liberdade de um indivíduo em determinada circunstância, isso é uma exceção, porque ele é livre por natureza. Perceberam? Mas se eu imponho restrições ao comportamento belicoso, ao comportamento de disputa de um indivíduo, eu também preciso entender que isso é força estruturante da sociedade e ele não guardou a prerrogativa do uso da violência. Ela foi eliminada. Logo, aquele comando que proíbe, aquele imperativo que proíbe o indivíduo de usar violência por conta própria, ele vira regra em seu estado mais absoluto e, portanto, é um imperativo. Perceberam a jogada? E ele vai diferenciar mais ainda, ele vai partir no âmbito do permissivismo parcial, ele ainda vai tentar criar diferenciações mais específicas. Porque o que ele está dizendo? Ele vai dizer assim, olha, na realidade, se a gente parar para pensar sobre a ótica do permissivismo parcial, todos os comandos que são dados são imperativos e acabou-se. Inclusive, nós podemos pensar que os próprios elementos que permitem alguma coisa são, a seu modo, também imperativos. Porque nós estamos trabalhando a rigor, e esse é o erro do permissivismo exclusivo, é não perceber isso, em níveis diferentes de discussão. O imperativo é uma estrutura linguística, ele é um condicional que determina uma conduta. Não é só porque eu quis olhar por um ângulo diferente necessariamente que ele de repente mudou toda a natureza dele. Então nós temos que ir com um pouquinho de calma. Na teoria do permissivismo parcial, nós estamos mergulhando em uma ótica um pouco diferente. Então ao invés da gente simplesmente dizer estamos olhando por ângulos diferentes, a gente está pegando esses ângulos e fazendo assim. Se tem desenho de imperativo, é imperativo e acabou-se. Essa é a estrutura linguística. Agora vamos olhar para a finalidade. Vamos olhar para o projeto, para o que está sendo feito dentro da arquitetura do próprio ordenamento, sem se servir de elementos externos. Tem imperativos que dão comandos claros. Olha, é proibido entrar na propriedade do outro indivíduo sem a autorização. Pronto, é imperativo. Ele vai dizer assim, olha, existem ainda outros tipos de imperativos que têm traços, que atingem, digamos assim, o espaço de contemporaneidade da relação. O quê? Eles vão pegar relações jurídicas anteriores e vão estabelecer condições que determinam tempo de validade para determinadas condutas, né? Então, por exemplo, eu posso dizer ali, ele dá dois exemplos lá, inclusive, ele vai falar sobre normas derrogantes e abrogantes, né? Então, ele vai falar que depois de um determinado período lá, pode se casar depois de 3 meses de divórcio, por exemplo. Passou 120, não, perdão, 90, não, 124 meses de divórcio, 3, 4 meses de divórcio, você pode passar a se casar de novo. Pronto. Isso tem características abrogantes, né? Você pode falar de, características derrogantes, ou seja, derroga uma norma anterior que te proibia de fazer em determinado momento. Passou o tempo, estabeleceu-se o critério e fica derrogada, afastada, acabada a norma anterior. Então ele fala, isso é um permissivismo parcial. Entra nesse âmbito do permissivismo parcial. Isso é uma norma permissiva. Ela passa a te dar uma permissão. Ela afastou um regime anterior, mas ela é imperativa. Ela está estabelecendo uma conduta com as forças de uma linguagem imperativa. Então, entre imperativo e permissão não existe, não é essa a diferença que a gente está pensando, eles não são tão opostos quanto parecem, porque eles trabalham em níveis linguísticos diferentes. Uma norma abrogante, por exemplo, é uma norma que cria exceções.
né? Então ela ab-roga, ela vai determinar um conjunto excepcional dentro de outros parâmetros normativos, né? Então eu posso estabelecer ali, tanto no sentido dessas características excepcionais quanto das derrogantes, eu posso estabelecer elementos específicos que dão autorizações de caráter de cunho próprio, né? E ele ainda vai dizer para nós, as normas permissivas positivas que atacam imperativos negativos, né? Eu posso inclusive voltar ao meu exemplo da propriedade, falando sobre o ângulo de divisão, né? É um imperativo? Mas ele aparece ali uma norma permissiva positiva que diz, a não ser que você tenha autorização, né? Em sala, agora nas aulas síncronas, eu teci 2 comentários aí para vocês, né? Um comentário em especial que diz assim, será que fiz uma pergunta, na verdade, né? Será que um locatário pode votar numa convenção condominial? E aí vocês me disseram muito prontamente, se tiver procuração, sim. Então a regra diz, locatário não pode votar em convenção condominial, assembleia de condomínio, etc, etc. Exceto se tiver procuração do proprietário. Perceberam? Aí eu tenho uma norma permissiva positiva. Eu deixo o cara fazer uma coisa dentro de um caráter excepcional, permito que faça, e está atacando um imperativo negativo que diz não pode. Perceberam? É proibido. Sacaram a ideia? Nesse sentido, a gente tem aquilo que se chama propriamente de permissão. Então, existia uma proibição, eu fui lá, abri uma brecha, nesse caso, uma brecha abrogante, né, porque eu fui lá e juntei um regime novo, e esse regime novo abriu uma autorização, uma permissão para o indivíduo fazer uma coisa. Por outro lado, eu posso ter normas permissivas negativas e imperativos positivos. Então, pode ser que eu tenha um imperativo que obrigue, e aí eu vá lá e crio uma permissão negativa, né? Você está obrigado a pagar imposto, a não ser que eu te considere isento. Tá? Inclusive, para aqueles que ainda não fizeram, lembrem-se, até dia 30 de abril, perdão. 30 de abril? 30 de abril, desculpa, eu derrubei meu grampo. Imposto de renda. Então, você é obrigado a pagar, a não ser que eu te considere isento. Isso é uma permissão negativa. Né? A questão do pagamento, porque a gente sempre vai aproveitar não pagando, né? Mas, ou você, por exemplo, vamos supor que eu te diga que você é obrigado a fazer, ser obrigado a... Tem que ser uma obrigação que dê para você escolher se você quer ou se você não quer, né? Mas, por exemplo, você é obrigado... Vou dar um exemplo mais nosso aqui mais, né? Você é obrigado, por exemplo, a fazer os exercícios dos roteiros, né? A não ser que você já tenha nota suficiente. Aí fica a teu critério. Você é obrigado a fazer a substitutiva, a não ser que você já tenha nota suficiente para passar. Aí você fica a teu critério. Isso é faculdade. Então existe uma diferença entre permissão própria e faculdade. Permissão própria, ela é uma permissão que ela é construída por meio de um projeto permissivo, uma norma permissiva positiva, dentro de um campo de imperativos negativos. A faculdade é o contrário. Você tem uma norma permissiva negativa dentro de imperativos positivos. Então, basicamente, na primeira, o permissivo próprio, você tem basicamente proibições que têm uma exceção aberta, e no segundo caso você tem obrigações que têm uma faculdade aberta. Percebem? É basicamente isso. Isso significa basicamente que nós temos agora uma armação fundamental para as nossas inquietudes no que diz respeito a esses campos, a esses universos de condicionais constitutivos das nossas regras. Tá? E ele usa isso de forma muito interessante. Ele vai dizer assim, existem mecanismos e mecanismos que, a depender do sistema em que você esteja se fixando, as tuas presunções universais que vão dar a entender, vão dar o caso para esse trabalho permissivo e imperativo, elas vão se modificar. E ele separa, para a gente tentar entender isso melhor, em 3 campos. Ele vai dizer que existem esferas de proibição, licitude e comando. Né? Então a esfera de proibição ela está lá com o pé na moralidade, né? Ela está lá com o pé no âmbito moral, e a esfera de proibição acaba sendo essa primeira esfera que se abre para o âmbito do direito, que vai determinar um conjunto de restrições de conduta. A segunda esfera é a esfera da licitude, que vai ser engajada e construída a partir do momento em que você começa a colocar modelos permissivos, imperativos dentro de uma estrutura jurídica, quebrei o grampo, dentro de uma estrutura jurídica. Né? E essa estrutura jurídica, portanto, passa a ser constituída, passa a ser alinhada dentro de um contexto específico, que vai permitir a formação de uma arquitetura jurídica. E aí você tem a esfera do comando. Né? Nessas 3 esferas, os elementos são muito interessantes. Né? Se você for levar essas esferas em sentido absoluto, a esfera de proibição ela diz assim, ó, tudo é proibido. Tá? Você parte desse pressuposto. Todas as coisas são proibidas, exceto aquelas que eu disser licitamente que não são. Né? Que daí eu vou lá e permito. Tá? Então eu parto desse pressuposto. Tudo é proibido, exceto o que eu autorizar por lei.
tá? E aí coisas mais específicas vão ser dadas na esfera do comando, que é uma esfera executória, ok? Isso está mais ligado, na realidade, a contextos de formação do Estado moderno. Então, a estatismos duros, né, que vão dizer assim, é o que eu digo que é. Né? A lei é o que eu digo que é. Você tem autorização para trabalhar as condutas que eu determinar que você deve traçar, que você deve estabelecer. E fala-se muito dessa transição do estado de natureza para o estado civil. Aí a esfera de proibição é, digamos assim, o abre-alas dessa nova constituição, dessa nova mentalidade de Estado. Por outro lado, ele vai dizer assim, olha, nós também temos os estados chamados liberais, né, que são estados que têm uma ligação talvez mais profunda com a possibilidade de uma atuação livre dentro de uma região, uma zona afastada de um governo ou de um estado. Nesses casos, todas as coisas são permitidas, então aqui a esfera de proibição ela é nula, quase, né? Tudo é permitido, né? As coisas parte do pressuposto de que as coisas são permitidas, exceto quando eu legislar em sentido contrário, exceto quando eu cinzelar, então quando eu criar gargalos, restringir essas permissões ou proibir abertamente. Né? E aí a esfera de comando também é uma esfera pequenininha, um pouco é, digamos assim, atrofiada, porque nós não temos muito comando em sociedades liberais, né? Pelo menos não deveríamos ter. A gente vai depois, a questão política, a análise política é bem diferente da análise jurídica nesse sentido, né? E aí você tem essa esfera de comando que fica lá jogadinha no canto, né, meio, né, ela tem assim alguns posicionamentos possíveis, lógico, dentro de alguns canais de restrição, mas a ideia é que você tire o pé tanto quanto possível, né? Não é a mesma coisa quando você fala no Estado moderno padrão, ele tem uma certa linha de comando, ela é executória, mas ela está presente e ela se faz presente várias vezes, né? Por outro lado, ele vai dizer assim, estados totalitários, e ele fala do Estado comunista como um exemplo bastante caro, ele diz assim, existe antes de tudo uma esfera de proibição bastante forte, né? Então as coisas são proibidas, a não ser que eu fale em contrário, e a esfera de comando em estados totalitários é muito brutal. Na realidade, ele faz uma diferença entre totalitarismos e comunismos ali no estado, o Estado socialista da época dele. Ele vai dizer assim, olha, num Estado socialista próprio, a esfera de proibição ela é muito ampla, então é proibido ter propriedade, a não ser que eu determine exceções. Né? Então ele parte desses pressupostos. A esfera de comando ainda é um pouco mais mitigada. Né? No estado totalitário, não. No estado totalitário ele vai dizer assim, ó, a esfera de proibição é forte, a esfera de licitude ela é cinzelada, mas em virtude da esfera de comando. Então o estado totalitário é aquele em que a esfera de comando vibra mais, tem mais força. Ele vai dizer, tudo no estado totalitário é praticamente comando. A licitude, a licitude fica atrofiada. E a proibição ela é um pressuposto. Só que a proibição é sanada com o comando no estado totalitário. Né? Então a gente tem aqui 4 modelos. Né? Um estado moderno, que tem a esfera de proibição como parâmetro, a licitude como determinação própria do Estado e o comando como algo que reflui. A gente tem o Estado liberal, que inverte, atrofia a proibição, dizendo, olha, a proibição, né, não é o nosso ramo, a gente entende que tudo é permitido, a licitude determina os canais de proibição em sentido excepcional e o comando tem também uma reserva mínima, ele é utilizado minimamente. A gente tem o Estado socialista, que parte de um grande campo de proibição, com um uso equilibrado da licitude em certa medida, e com um campo de comando também que tenta ser restrito, e a gente tem os totalitarismos, né? E os totalitarismos eles operam sempre com a esfera do comando sendo hiperatrofiada, a esfera da licitude sendo tensionada a partir do comando e a proibição sendo determinada a partir dessa esfera de comando e cinzelada a partir da esfera de comando e não a partir da esfera da lei. Isso aqui, na realidade, é uma elaboração de uma hipótese kelseniana que diz para nós uma teoria do direito, portanto, aquela que vai trabalhar a esfera de licitude em contato com a proibição, né? E, portanto, como você cinzela proibições e permissões na lei, ela existe em estados democráticos. Se não for estado democrático ou minimamente democrático, aqui os estados liberais e socialistas para ele, então não há razão de ser. Né? Ele vai falar, o Estado moderno Kelsen não aborda com grande peso nesse momento, e ele vai dizer assim, ó, um Estado totalitário, por exemplo, ele tem a concentração de poderes na mão de um cara só, na mão de um corpo só, de um grupo executório só, então o resto começa a perder o sentido sem tripartição de poderes. Então o Estado totalitário ele não exige, teoricamente, uma teoria do direito. É o que o Bob está dizendo aqui, quando você coloca o comando para trabalhar e cinzelar a proibição e a licitude fica atrofiada, esse comando ele se impõe de tal forma e de maneira tão pesada sobre a construção do Estado que pouca diferença faz. Percebem? E aí, nesse sentido, você tem, então, esses diferentes modelos de Estado. Estado moderno, Estado liberal, Estado socialista e o Estado totalitário. Beleza? Veja, ele ainda vai colocar ali como forma
de trabalhar o equilíbrio dessas relações, ele ainda vai tentar trabalhar também o significado mais específico da regulação desses imperativos diante daquilo que o Havá colocou lá como regras técnicas e diante de chamados juízos hipotéticos e, eventualmente, de juízos de valor que ele vai chamar de juízos de valor jurídicos também, né? Ele vai trabalhar ali um paralelo de teorias. Então, a primeira coisa que ele vai dizer para nós aí nessa parte vai ser justamente a questão desse afastamento entre imperativos e regras técnicas. Mas por que isso? Porque o imperativo ele parte do pressuposto de que o comando tem uma racionalidade interna própria. A regra técnica ela empilha condicionais. Como assim? O imperativo ele tem uma lógica que determina que ele é derivado da razão. É exatamente esse o mote do imperativo, principalmente lá do imperativo categórico, que é o nosso modelo padrão de imperativo, como a gente viu. Por uma implicação racional, você tem que agir de segundo determinada conduta, porque é a melhor conduta possível em uma determinada situação. Por outro lado, quando você vai falar mais especificamente sobre o contexto da regra técnica, ela na realidade está acenando por uma finalidade. Então, para além do imperativo que você está colocando, da racionalidade dele, existe também uma atribuição hipotética, uma atribuição condicional. Essa atribuição faz com que a regra técnica seja mais parecida com o imperativo hipotético do que propriamente com o imperativo em seu estado puro categórico. Isso faz com que imperativos e juízos hipotéticos estejam sempre intimamente ligados dentro do contexto específico da formação de uma teoria do direito um pouco mais severa, principalmente de uma teoria da norma um pouco mais severa, né? Juízos hipotéticos estão extremamente presentes dentro da confecção de um ordenamento jurídico que estabelece para si grandes finalidades e finalidades mais pontuais com determinados instrumentos. Esses juízos hipotéticos, eles levantam essa grande possibilidade da gente estabelecer condições sobre condições e começar a entender como se formula em sentido efetivo o empilhamento de regras secundárias, terciárias e, eventualmente, a formação de ordenamentos e sistemas de direito. Percebem? Essa relação é profunda, marcada e ela estabelece aquilo que nós vamos ver já no início do próximo bimestre como sendo a teoria do ordenamento jurídico. Por fim, ele vai dizer para nós que a presença de juízos de valor diante dos imperativos dos direitos, ela traz uma certa complexidade, principalmente porque o juízo de valor tem, apesar de se basear em uma determinada relação objetiva, que é o objeto sobre o qual o valor será aplicado, uma característica subjetiva muito intensa. Faz-se, inclusive, pensar se a teoria do direito não nos permite, principalmente a teoria da norma jurídica, não nos permite pensar em juízos de valor jurídicos. O que é que seriam esses juízos de valor jurídicos? Ao invés da gente falar simplesmente em juízos de valor morais, a gente pode estabelecer valorações propriamente jurídicas para determinados elementos, seja para a agregação de determinados termos ou temas no âmbito específico das relações jurídicas, será que devem ou não devem ser juridicizados, seja no sentido específico de você ter determinados elementos que vão valorar em escala jurídica determinados temas, determinadas apreensões e tratamentos jurídicos que são dados às circunstâncias que aparecem como regras primárias em determinado momento. Então, esses juízos de valor jurídico eles vão começar a aparecer de modo a permitir que a gente comece a compreender em sentido próprio como finalidades sociais são interiorizadas no ordenamento jurídico, como juízos de valor visitam o ordenamento jurídico, mas como o próprio ordenamento vai conformar sua própria cadeia valorativa, subvertendo assim os projetos sociais, né, trazendo os projetos sociais nos seus próprios termos para dentro de si e trazendo valores morais em seus próprios termos para dentro de si também. Tá? Então esses elementos todos eles preparam a próxima parte, que nós vamos ver ali no comecinho da próxima semana, é justamente a parte que diz respeito à relação social, moral e jurídica como um ensemble, né, como um todo, e aquilo que nós vamos entender como a lógica inerente à apropriação das normas e as modalizações normativas que estão ali na frente. Vejam que tudo, portanto, tem uma coerência e uma série de encaixes. Tá? Essa talvez seja a parte um pouquinho mais delicada da matéria nesse momento, porque tem mais autores e, portanto, mescla muitas teorias. Mas eu quero crer que assim, pelo menos aqui com esse resumão, claro, pensem, né? Eu resumi aqui, sei lá, 40, 50 páginas de texto em 45 minutos, 50 minutos. Tá? Então vejam que, lógico, algumas coisinhas aqui eu tive que cinzelar, mas eu quero crer que isso aqui também funciona bem, como vocês talvez aí como um guia de estudos dessa produção textual, beleza? Vamos conversando, eu vou deixar daqui a pouco uma revisão para vocês também, eu vou sair agora daqui a pouquinho, eu tenho que entrar em aula novamente, beleza? Mas já deixo esse vídeo para vocês irem estudando, feito? Qualquer coisa gritem, tirem as dúvidas se precisarem, cuidem-se por favor, Deus abençoe vocês e até a próxima.